Olá, começa mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, aqui no campus da USP em Piracicaba. O nosso objetivo com o Conexão TV USP é aproximar a universidade da sociedade piracicabana, trazendo temas de interesse comum. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no Conexão o Fábio do Amaral Sanches, que é o gerente do Instituto Formar, que agora, em 2025, completa 59 anos. Não o Fábio, o Instituto Formar. Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre a TV USP fazendo essa conexão, né? Realmente com a sociedade, com as entidades da nossa cidade, isso é muito importante. Muito obrigado. Fábio, o Instituto Formar chega aos 59 anos, mas acho que talvez exista ainda entre os nossos telespectadores pessoas que não saibam exatamente o que é o Instituto Formar e o que ele faz. Você pode começar trazendo um pouco dessas informações para quem nos assiste? O Instituto Formar é uma entidade de aprendizagem profissional, na verdade, no âmbito da assistência social, né, o que a gente chama de socioaprendizagem. O público que é atendido, ele é um público que vem dos programas assistenciais, através do CRAS, principalmente, que é a porta de entrada da assistência social no Brasil, né, que é o centro de referência da assistência social, mas também de vários outros programas, projetos, como casas de acolhimentos, né, vários programas sociais que existem nos municípios. Esse jovem, ele ingressa no Instituto Formar com o objetivo de se qualificar para o mercado de trabalho através desse programa de aprendizagem, né, e ser inserido de forma digna nesse mercado de trabalho. O Instituto completa 59 anos, né, com esse nome há 13 anos. Né? Antes disso, ele era conhecido como Guarda Mirim de Piracicaba, né, que foi o seu nome de fundação. Desde 2011, né, o Instituto Formar ele tem esse nome, né? Antes disso ele era chamado Guarda Mirim de Piracicaba, que foi o seu nome de fundação. Né? Essa entidade que teve uma fundação lá na década de 60, tinha um trabalho, a finalidade é a mesma, de inserção desse jovem, né, de qualificação, mas um trabalho hoje diferente através do programa de aprendizagem, né, e uma formação específica. Então a mudança do nome tem a ver com a sua conexão com o que realmente a entidade faz atualmente. Perfeito. Quantas pessoas, quantos jovens aprendizes são atendidos hoje? Atualmente são 600 jovens, né, de ambos os sexos, né, feminino, masculino. São pessoas que são oriundas, né, desses programas assistenciais da cidade. Já passaram nesses 59 anos mais de 12 mil pessoas por esse programa. Perfeito. E como é que se dá essa aproximação do Instituto Formar com as empresas da cidade? Como é que é feita a captação? Como é que é feita essa conexão, essa parceria? Fabiano, toda empresa ela tem uma cota de aprendizagem que ela precisa cumprir. Né? Isso hoje, pela legislação atual, né, a Lei Federal 10.097, ela prevê que de 5% a 15% do total de funcionários precisam ser aprendizes. Quando a empresa ela enxerga nessa obrigação uma possibilidade de ter um jovem inserido no seu contexto, dentro da sua cultura, e a possibilidade de uma formação, de uma mão de obra, né, qualificada dentro daquilo que ela espera, o programa de aprendizagem é uma ótima opção. É aí nesse momento que a gente se encaixa e consegue, né, estabelecer essa parceria com a empresa. Aquela empresa que sabe da obrigação legal, né, e que cumpre essa obrigação com um propósito, né, de inserir realmente um jovem que vai ser formado dentro da sua cultura, né, e aí essa obrigação ela se torna uma coisa boa, né, socialmente falando, que é o objetivo da cota social. E tem prazo, Fábio? Como é que funciona? Por quanto tempo esse jovem pode ficar ali trabalhando nessa empresa? Como é que se dá essa questão do contrato? É tudo mediado pelo Formar? Como é que funciona isso? Toda a parte burocrática dessa contratação, desde o início, a qualificação que é exigida antes, né, do início do programa. Depois, o programa ele tem que ser concomitante, a parte teórica tem que ocorrer junto com a parte prática. Então, uma quantidade de horas na semana esse jovem passa na instituição fazendo a parte teórica, e a outra parte dentro de uma dessas empresas, são 80 empresas hoje que fazem essas contratações, ele realiza a parte prática. Isso tem que conversar, né? A parte
prática que ele desenvolve lá tem que ser condizente com o programa de aprendizagem que ele participa. Esse programa vai durar, pela legislação atual, até 2 anos, é o limite. Embora haja um projeto lá que prevê, está em discussão ainda, né, na Câmara dos Deputados, a ampliação disso para até 3 anos, o que seria uma coisa muito boa para que a gente conseguisse realmente trabalhar esse jovem, já que a carga horária não é tão grande, né, é uma carga horária limitada durante a semana. Então há uma possibilidade de expansão disso, mas hoje é de até 2 anos, é o período que a gente tem máximo para conseguir trabalhar esse jovem no programa de aprendizagem. E aí assim, ele fica 2 anos de uma empresa, ele tem a possibilidade de ir para outra ou não? O vínculo dele com o Instituto Formar é no máximo de 2 anos? É no máximo de 2 anos via de regra, né? Tá. Se ele fizer uma mudança para um outro programa de aprendizagem, uma outra função, né? Hoje, por exemplo, são 4 programas, né, que nós temos no Instituto Formar. Assistente administrativo, auxiliar de produção, comércio e varejo e o mais recente agora, tecnologia, né? Então, se ele fizer uma migração entre esses programas, ele até pode ser inserido novamente. Mas se for dentro da mesmo código da CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, é no máximo 2 anos, porque ele não pode repetir o programa, né? Ele tem que passar por aquele programa e dar a chance para um outro jovem que venha na sequência. E qual é a média etária hoje do pessoal que tem se beneficiado dessa atividade, Fábio? A lei da aprendizagem, né, essa lei que eu citei, 10.097, é uma lei que prevê que o aprendiz ele começa aos 14 anos e pode chegar ao limite dos 24, com exceção da pessoa com deficiência, que daí não existe esse limite máximo. Mas como o programa dura no máximo 2 anos, se a gente começa com 14, com 16 encerra. E aí nós temos uma dificuldade de efetivação desse jovem na empresa. Então, via de regra, em Piracicaba, no Instituto Formar, a gente começa aos 16 anos, né? Hoje há uma preferência das empresas pelos maiores a partir de 18, né? Mas a lei e toda a prerrogativa da assistência social prevê que a priorização deve ser para aquele a partir de 16 anos, né? O menor de idade, que é aquele jovem que está numa situação mais vulnerável, né? Que a gente tem mais dificuldade de ter outros programas que vão atender de forma tão efetiva quanto a aprendizagem profissional. Perfeito. E como é que é formada a equipe hoje do Formar? Vocês contam com quantos colaboradores? Hoje são 50 colaboradores, né, que abrangem todas as áreas. Só na parte dos programas de aprendizagem, na parte pedagógica, os docentes, a gente tem ali 12 pessoas que estão dedicadas a esse trabalho especificamente. E são pessoas com formações diversas. Como são programas diversos, né, são formações diversas. E contamos também com profissionais externos, que acabam vindo para trazer conhecimento. Há uma questão muito importante do networking, né, com as empresas que são parceiras. Então, os profissionais dessas empresas vêm para o Instituto Formar para poder contar um pouquinho da sua experiência, né? Isso também traz o exemplo, né, que é muito importante para esses jovens. Perfeito. E como é que é o dia a dia desses jovens, né? Eles têm um horário para chegar? Quanto tempo eles dedicam lá na sede do Instituto? Quanto tempo depois é dedicado na sede da empresa parceira? Hoje, quando eles iniciam o programa de aprendizagem, eles precisam fazer ali um período, né, intensivo de teoria. Então isso vai ser o inicial, né? Ele vai ficar ali alguns dias, às vezes até um mês, nesse período intensivo de teoria. Depois que inicia a parte concomitante prática e teoria, passa a ser 4 vezes na semana a parte prática na empresa e 1 vez na semana a parte teórica no Instituto Formar. E paralelamente ele continua com os estudos na escola? Sim. O estudo, né, a lei da aprendizagem prevê que é obrigatório, né? Ele não pode se evadir, inclusive, deixar de frequentar a escola e perder o ano letivo. Ele também perde a oportunidade na aprendizagem profissional. Isso no Brasil todo, é uma lei federal que determina dessa forma. O estudo ele vai fazer à noite ou então no período diurno, né, quando ele está no ensino integral. Então, consegue fazer o contraturno disso para que ele consiga continuar os estudos que ele precisa terminar, né, o ensino médio, isso é obrigatório. E aí é feito algum tipo de acompanhamento pela equipe do Formar desse desempenho escolar, Fábio? Como é que funciona isso? Sim, a equipe pedagógica do Formar acompanha não só a questão do seu desempenho em questão de notas, boletim, mas também a questão da frequência, que é muito importante. Esse é um ponto bastante relevante da gente tocar, porque a aprendizagem profissional ela é tida, né, reconhecida como um projeto, né, no Brasil do mais efetivo para essa faixa etária. Né? Ele permite que o jovem continue a escola, continue seus estudos, conclua,
né? Enquanto o trabalho informal faz o inverso. O trabalho informal exige, às vezes, uma carga horária muito maior e acaba o jovem evadindo, né, da escola, deixando de terminar os seus estudos, né, e isso vai trazer um dano aí para o resto da sua vida. Então a aprendizagem profissional, ao mesmo tempo que ela traz qualificação, né, ela garante, né, a questão da renda, a questão do término dos estudos, né, isso tudo dentro do programa de aprendizagem. Perfeito, Fábio. E como é que se dá a questão hoje da manutenção, dos recursos para manutenção do formar? Como é que vocês levantam esses recursos para manter essa estrutura funcionando? O Instituto Formar, com a sua equipe, né, de 50 colaboradores, todo o material didático que é fornecido, o jovem ele não tem nenhum custo, né, todo o uniforme que ele recebe, tudo isso é custeado pela instituição. E a manutenção se dá através das empresas parceiras que contratam esse aprendiz. Então ela faz um pagamento, né, de um valor que contempla, né, os custos dessa contratação, o salário integral desse jovem e mais um valor de uma bolsa, né, que custeia todo o funcionamento da entidade durante o ano. Perfeito. O Conexão TV USP hoje conversa com Fábio do Amaral Sanches, que é o gerente do Instituto Formar aqui de Piracicaba. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Conexão TV USP. Hoje eu recebo aqui, tenho a oportunidade de receber Fábio do Amaral Sanches, que é o gerente do Instituto Formar. Fábio, queria retomar a questão dos 59 anos, né? Uma história aí, muita gente beneficiada, muita gente alcançada pelas atividades propostas pelo Instituto Formar. O que vocês têm preparado para esse ano, para celebrar essa data? Todo ano, né, é um ano de comemoração, né, é uma instituição que chega aí a essa data, né, toda essa história é muito importante, né, com certeza uma relevância. Quando pensaram na criação dessa entidade lá em 1962, né, através de um vereador da época, isso ficou maturando ali por 4 anos para a entidade ser fundada em 1966. Com certeza não havia a dimensão de quanto isso seria relevante na nossa cidade e quantas pessoas teriam sua história vinculada a esse trabalho. Então é um ano 59 de muitas comemorações, várias atividades culturais principalmente, atividades com os jovens, para que esse jovem saiba, né, que ele está fazendo parte desse momento, né, mas a história é muito maior, né, do que só esse período aqui. Agora, Fábio, uma questão que ficou em dúvida no bloco anterior é a questão do ingresso. Você falou que esses jovens aprendizes chegam à entidade através do CRAS. Mas, por exemplo, se alguém que nos assiste tem interesse, ele pode procurar diretamente o Instituto Formar, ou esse ingresso se dá única e exclusivamente através dos programas do CRAS, através de encaminhamento do CRAS? É uma ótima pergunta, acho que talvez seja a pergunta que a gente mais receba todos os dias, Fabiano. É possível que a pessoa faça a inscrição através do site do Instituto Formar, tá? Que até deixo aqui, é o institutoformar.org. Lá há um espaço para que essa pessoa faça um cadastro. Ali a gente chama de demanda espontânea. Então, quando sobram vagas da demanda que tem a prioridade através, né, desse encaminhamento do CRAS, as pessoas podem ingressar também através desse cadastro da demanda espontânea. Não é garantido e não há nenhuma garantia que isso vai ser rápido, tá? Mas é possível também e tem ocorrido com frequência, né, de ter algumas vagas remanescentes ali e esse público consegue acessar diretamente. Piracicaba é uma cidade pioneira na criação da central de vagas da aprendizagem profissional. Assim como existe a central de vagas para aquela pessoa que aguarda um leito de UTI, aquela pessoa que aguarda uma vaga num lar de acolhimento ao idoso. Há também uma central de vagas da aprendizagem em Piracicaba. Isso funciona dentro da SMADES, né, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Essa central recebe os encaminhamentos de todos os serviços socioassistenciais do município. O CRAS é um deles, é a porta de entrada, mas recebe também das casas de acolhimento,
recebe de todos os demais programas de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E eles vão juntando essas informações e mantendo isso atualizado. E quando o Instituto Formar abre uma turma, encaminha o número de jovens necessários, de adolescentes e jovens, para essa central encaminha essa quantidade de jovens disponíveis com dados atualizados dessa central de vagas. Então isso é uma coisa importante, porque a gente consegue garantir, né, que a prioridade ela é seguida. Porque aquele jovem, né, que não é só a ordem cronológica da inscrição dele que vale, mas a situação, muitas vezes tem alguma situação familiar mais emergencial, algumas questões são crônicas, isso tudo é avaliado por essa equipe, né, e esses dados chegam para o Instituto Formar de forma bem atualizadas. Perfeito. Agora, e o vínculo que se estabelece, Fábio? Nós estávamos falando aqui, 59 anos de história, 12 mil pessoas, né, beneficiadas diretamente, isso sem falar no montante das famílias, que aí a gente multiplicaria isso aí por 4, por 5, por 6, né, famílias que foram impactadas, né, pela atividade do Instituto Formar. Eu mesmo tenho amigos, né, eu lembro aqui do José Reis, eu lembro aqui do Silvio, que é nosso colega aqui da Exalc, inclusive ingressou na Exalc como aprendiz, né, e construiu carreira, está conosco até hoje aqui. Como é que se dá esse vínculo? Eu acredito que muita gente que gera esse laço afetivo acaba, de certa forma, perpetuando essa parceria, se fazendo mais presente no dia a dia do Instituto Formar. Com certeza, né? É difícil a gente frequentar alguma empresa, algum espaço, né? A gente até brinca na área cultural, na área da música, por exemplo, que desde 1970 há esse projeto dentro da entidade, de uma banda musical. Hoje não é só uma banda, a gente tem o coral, tem uma orquestra, né, que foi lançada no ano passado, né, no final de 2024. Então já como uma das comemorações, já preparando para os 60 anos no ano que vem. Então a gente vai num casamento, por exemplo, e vê um grupo se apresentando numa festa de formatura. É muito difícil a gente ver um desses grupos e não ter alguém ali que tenha sido aprendiz ou do Instituto Formar, na época ainda Guarda-Mirim, mais recente Instituto Formar. É muito difícil. Nas empresas é a mesma coisa. A gente vai nas empresas, vai no ambiente político, vai na Câmara de Vereadores, vai na Prefeitura. Sempre tem alguém ali que tem essa história vinculada à entidade, ou então alguém muito próximo que tenha sido. Isso é um motivo de muito orgulho, né, e de todo mundo que participou dessa história, né, acho que é uma coisa muito rica. É muito interessante. Tem gente que está fora do país, né, e muitas vezes faz contato com a entidade para poder buscar alguma informação. Muita gente tenta buscar sua ficha de inscrição. A gente tem lá na instituição quase desde a primeira, né? Então essa parte da história é muito, muito legal. Inclusive eu sei que o próprio Fábio, você também passou pelo Instituto Formar, né? Conta um pouco dessa história para nós, Fábio. Passei, eu ingressei ainda em 99, né? Então eu já está completando 26 anos, bastante tempo, né? Até pouco tempo eu lembro que eu contava essa história para os jovens, mas era algo muito recente, né? E passa muito rápido, né? E tive orgulho de ser Guarda-Mirim, né? Ter sido formado ainda como uma das últimas turmas nesse sistema, ainda a instituição com viés mais militarizado, né? Tinha a figura de um policial militar que era o comandante da entidade. Depois, com toda a adequação necessária, em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, da Constituição Federal de 88, que trouxe uma visão diferente, né, como sujeito de direitos, né, esse adolescente, essa criança, a entidade passou por uma reformulação necessária, né, porque senão ela não continuaria existindo, como tivemos em alguns municípios, né, a extinção dessas entidades, mas que alçou, né, umas possibilidades diferentes, né, da entidade conseguir se desenvolver e hoje se consolidar, né, como uma entidade de socioaprendizagem que é. E desde então eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, né, e quando terminou o meu período de aprendizagem, naquela época ainda o programa era diferente, não tinha essa questão dos 2 anos, ele podia ser um pouco maior, e a gente entrava mais cedo, né, então eu entrei com 12 para 13 anos. Então, eu tive a possibilidade de trabalhar em 2 locais diferentes. Quando terminou o meu período, eu fui chamado para poder trabalhar na sede da instituição. Aí lá, passei por vários setores, tive a oportunidade de me formar em administração, depois fazer uma pós-graduação, um MBA. Tive a oportunidade também de cursar a faculdade de Direito, né, que estou inclusive concluindo agora. Então, são coisas que, ao mesmo tempo, a instituição me dá a oportunidade,
e eu devolvo, né, com muito amor, com muita paixão, o nosso trabalho. E assim tem sido com várias pessoas da nossa equipe. Né? Várias pessoas são ex-aprendizes. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo, e isso também é um exemplo de que dá certo. Né? A gente tendo o retorno dessas pessoas. Hoje, 35%, 40% da nossa equipe é formada por ex-aprendizes. Perfeito, muito, muito bom. Agora, você citou na sua fala sobre a existência de outras entidades semelhantes, quer dizer, essa prática é comum, ou relativamente comum, também em outros municípios. Como é que funciona isso? Vocês têm vínculo, têm algum canal de comunicação, trocam informações, experiências? Como é que funciona isso, Fábio? As entidades que fazem esse trabalho foram fundadas basicamente na década de 60. Algumas com nomes de guarda-mirins, outras com nome de patrulheiros. Né? Em Campinas ainda tem uma instituição muito grande, né, que se chama Patrulheiros. Outras com o nome de AEDA, que é a Associação de Educação do Homem do Amanhã, era uma nomenclatura que se usava na época também. Cada município desenvolveu no seu formato ali uma instituição similar. Hoje nós temos uma federação, que é a FEBRAEDA, Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes, que congrega aí 100 organizações no Brasil todo, né, que fazem esse trabalho similar ao que fazemos aqui em Piracicaba com o Instituto Formar. Essas entidades se encontram anualmente, né, num encontro que é realizado cada vez num lugar diferente, né, e a todo momento há fóruns, há grupos, né, de conversas. Em São Paulo nós temos um fórum de aprendizagem profissional que também reúne essas instituições com reuniões bimestrais. Em cada região há um formato um pouquinho diferente, mas no geral, através desses fóruns e através da federação é que se dá esse contato. Perfeito. E quem quiser obter mais informações, Fábio, o empresário que nos assiste, tem interesse, que talvez ainda não desfrute dessa parceria, mas que gostaria de conhecer melhor, como é que deve proceder? E também aquele jovem ou familiar, né, que ficou interessado na possibilidade de ingressar, de se beneficiar daquilo que o Instituto Formar oferece. Como é que pode proceder? Para os jovens, né, aquele que tem entre 16 até 24 anos, que tem o interesse, a primeira recomendação é entrar no nosso site, dar uma olhadinha lá nas informações, né, ver se é aquilo mesmo que está buscando, fazer o seu cadastro, se for, né, do seu interesse, fazer uma visita na sede da instituição para conhecer um pouquinho os programas, conhecer os jovens que estão lá, conversar com eles mesmo, né, saber o que eles acham. Acho que isso é muito importante. É possível fazer essa visita, então? É possível sim. Só comparecer, né? A sede do Instituto Formar fica ali no bairro do Piracicamirim, na rua Gonçalves Dias 721, bem atrás do terminal do Piracicamirim. Ali tem uma sede onde nós temos toda a parte pedagógica, a parte administrativa, então as salas de aulas estão ali. É um prédio que era grande quando a gente se mudou para lá, mas hoje já é pequeno, né? Então logo nós vamos ter que buscar inclusive uma expansão, né, desse prédio para conseguir atender mais jovens, né, já que a demanda ela sempre aumenta. E para o empresário, né, já que a gente falou em demanda, essa demanda justamente ela está vinculada a essa questão das empresas. Quanto mais empresas contratando, mais vagas a gente consegue abrir para esses jovens. Então é muito importante que o empresário ele vá conhecer também, se não conhece ainda, principalmente os profissionais da área de RH das empresas, visitem. Nós estamos de portas abertas para recebê-los lá, apresentar todos os programas de aprendizagem, as possibilidades. Muitas vezes o profissional ele entende, esse programa ele é muito restrito àquela área, mas é Alex, né? Então, por exemplo, no curso de administração, do que esse jovem pode realizar dentro da empresa. Muitas vezes não é só a função do assistente administrativo, mas tem um leque muito maior, né, e que ele pode desenvolver funções que são correlacionadas a essa função principal, mas que também estão dentro, né, da classificação brasileira de ocupações. Então visitem o Instituto Formar, visitem as redes sociais, no Instagram, o site, né, institutoformar.org. Ali tem bastante informação sobre o que a gente faz e meios de contato também para a gente poder marcar uma visita e possam conhecer melhor o trabalho aqui na cidade. Perfeito, Fábio. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Nós que agradecemos, né, e a audiência de todos que nos assistem. Muito obrigado, Fabiano, e toda a equipe aqui do Conexão USP. Eu agradeço também a Luciana, né, que fez toda a parte da assessoria de imprensa e trouxe o Fábio, possibilitou
esse tempo, esse bate-papo muito gostoso que eu espero tenha beneficiado você, tenha gerado interesse, despertado em você aí curiosidade também de conhecer um pouco mais daquilo que o Instituto Formar faz. Agradeço a sua companhia, lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Por isso, envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através das nossas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição do Conexão TV USP. Um abraço e até lá. Tchau!